Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso curso, né? Temos aqui mais uma videoaula que a gente está falando sobre as equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, tá certo? Só que nesse vídeo iremos falar sobre a equação homogênea, tá? Então, só para relembrar um pouquinho o que a gente fez no vídeo anterior, né? A gente falou sobre as equações que eram separáveis, né? Ou simplesmente EDO separável, né? E esse tipo de EDO a gente viu, né, que acontece quando a gente tem aqui a EDO de primeira ordem, onde essa f de xy, na verdade, a gente consegue escrever ela como o produto, né, de duas funções, onde uma função depende de x e uma outra função depende disso, tá? A gente pode ter umas variações, né, se a gente conseguir aqui fazer como a gente usasse essas diferenciais aqui, multiplica e faz multiplicação em cruz aqui, faz uma operação algébrica e a gente pode escrever como um m de x dx mais um n de y dy igual a zero. Era uma outra maneira da gente escrever uma EDO separável. E aí, para encontrar a solução, bastava a gente, né, integrar essa parte em relação a x, essa parte em relação a y, igual a uma constante c, e aí a gente obtém o que seria a solução de uma EDO separável, tá bom? No vídeo de hoje iremos conhecer uma nova equação, tá? Ela também é uma EDO de primeira ordem, só que ela tem uma relação diferente aqui no nosso f de xy, tá? A gente precisa entender primeiro o que significa essa palavra homogênea, para depois a gente explicar o que seria uma equação homogênea, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa ver é o que é uma função homogênea, tá? Então, no nosso caso, a gente vai trabalhar com uma função de duas variáveis, tá? E a gente diz que essa função de duas variáveis é homogênea de grau alfa, tá? Se você pegou a função, colocou uma variável t junto com a variável x e colocou essa variável t junto com a variável y, essa funçãozinha aqui, né, vai ser igual a um t elevado a alfa vezes f de xy, tá certo? Então toda função que satisfaz essa relaçãozinha aqui, quando a gente coloca uma variável qualquer aqui, e aí você tem t elevado a alfa vezes a própria função, a gente diz que essa função é homogênea de grau alfa. Então, por exemplo, aqui, peguei essa função f de xy igual a x à quarta mais x quadrado y quadrado mais y à quarta. Então, essa função é homogênea de grau 4. Né? Como que a gente pode verificar isso? Então, simplesmente a gente pode pegar a função f, vou fazer aqui no lado, f de tx, ty. O que significa isso? Lá na variável x eu substituo por tx, então é tx à quarta. Lá na variável x eu substituo por tx, na variável y por ty, mais ty à quarta, tá certo? E aí vocês podem ver, né, fazendo tudo aqui, vai ficar t à quarta, x à quarta, mais t ao quadrado, x ao quadrado, mais não, vezes t ao quadrado, y ao quadrado, mais t à quarta, y à quarta, tá certo? E aí você consegue colocar quem em evidência, né? Só passando esse carinha para cá, a gente tem tx, ty é igual, colocando o t à quarta em evidência, ó, t à quarta, né? Porque aqui vai ficar t à quarta também. Então, esse cara vai ficar t à quarta vezes x à quarta, mais x ao quadrado, y ao quadrado, mais y à quarta. Então, veja bem, esse carinha que está aqui é a própria função. Então, a gente tem que a f de tx, aqui está mais, né? Mas vamos ajeitar aqui, né? Um erro de digitação. Então, é tx, ty. Então, ou seja, temos a f de tx, ty igual a t à quarta vezes a própria função, né? Então, ou seja, essa função
ela é homogênea de grau 4, tá? Porque o grau é o carinha que acompanha aqui o expoente do t, tá certo? Então, ou seja, isso aqui é a definição de uma função homogênea e a gente precisa dessa definição para entender o que é uma equação diferencial homogênea, tá certo? Só que, pessoal, uma função homogênea, ela tem uma certa propriedade, tá? Qualquer função que é homogênea, ela tem uma propriedade muito especial. Então, veja bem, digamos que você tem que essa nossa função é homogênea de grau alfa. O que você consegue fazer? Então, vamos considerar ela aqui, ó. Então, escrevi ela aqui de uma maneira genérica, tá? De uma maneira qualquer. Só que aqui todos, ó, reparem que tem grau alfa, né? Então, essa funçãozinha aqui, a gente sabe se colocar um t aqui, isso vai ser igual a t elevado a alfa vezes a própria função. Então, qual que é a propriedade que a gente consegue garantir de uma função homogênea? Que a gente consegue colocar, por exemplo, a variável x elevada a alfa em evidência. Então, se a gente fizer isso aqui, ó, nessa expressão toda, eu vou colocar esse x a alfa em evidência, então vai sobrar só esse carinha que seria minha constante, né? Esses a's aqui, pessoal, são tudo constantes, tá? Só para não ter que escrever os números, então eu chamei de a. Então, o que sobraria aqui se eu colocar x elevado a alfa em evidência, tá? Então, aqui vai sobrar só a constante vezes 1, tá? Mais a constante, só que eu estou colocando x alfa em evidência, então vai sobrar aqui, né, y sobre x. E assim sucessivamente. Na hora que a gente chegar lá no último termo, né, que aqui só depende de y, tá vendo? Não tem x, vai ficar a própria constante, esse próprio y dividido por x elevado a alfa. E veja bem, na hora que você multiplicar por x elevado a alfa, volta aos termos anteriores que está aqui em cima. Então, se vocês repararem, o que sobrou aqui, ó, todo esse termo que sobrou, na verdade, seria a gente colocar na nossa própria f, no lugar do x, seria x igual a 1, tá? O x igual a 1, aqui ia ficar 1, aqui x igual a 1, e no lugar do y, eu vou colocar y sobre x, e dá exatamente o que está aqui em cima. Então, ou seja, f de xy é igual a x elevado a alfa vezes a própria função onde o x é 1 e a variável y é y sobre x. Então, toda função homogênea de grau alfa tem essa propriedade. Tá? A gente poderia ter feito isso, pessoal, com a variável y também. Só que aí vai mudar só um pouquinho a variável. Vai ficar y elevado a alfa, f de x sobre y, 1. Tá? Então, portanto, uma função homogênea, tá, de grau alfa, eu consigo escrever ela desse jeito que está aqui embaixo. Ou seja, f de xy é igual a um x elevado a alfa, vezes a f na primeira coordenada sendo 1, na segunda sendo y sobre x, ou eu coloco o y em evidência, então y elevado a alfa, vezes a função, na primeira variável seria x sobre y, e 1. Só para vocês verem que como isso é possível, né? No exemplo anterior, só para fixar bem na cabeça de vocês, vou fazer aqui um rascunho só para vocês verem, a função era f de xy igual a x à quarta mais x ao quadrado, y ao quadrado, y à quarta. Pelo que está dizendo aqui, eu consigo colocar o x à quarta em evidência, e o que sobra? 1 mais y ao quadrado sobre x ao quadrado, mais y à quarta sobre x à quarta, tá certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso escrever isso assim, ó. 1 mais y sobre x, tudo isso elevado ao quadrado, mais y sobre x, tudo isso elevado à quarta. Ou seja, isso aqui, pessoal, nada mais é do que x à quarta vezes f de quem? 1 na variável x e y sobre x na variável y. Tá certo? Então, ou seja, de fato isso aqui vale. Tá? Eu poderia ter feito a mesma coisa para o y, tá? Colocado o y em evidência,
a variável só ia ficar trocada, ia ficar x sobre y, e a gente teria, de fato, esse carinha aqui acontecendo. Tá certo? Então, gravem isso na cabeça, que a gente vai utilizar essa propriedade da função homogênea para a gente conseguir definir, né, e trabalhar com a EDO homogênea e também encontrar uma solução para essa EDO homogênea. Tá? Então vamos lá. Então, EDO homogênea, né? Qual que é a definição do que seria uma equação diferencial, tá, de primeira ordem homogênea? Ela é o seguinte: se a gente tem uma EDO de primeira ordem escrita dessa forma aqui, ó, um m de xy dx mais n de xy dy igual a zero, ou simplesmente, né, dy sobre dx, a gente consegue escrever como um quociente de uma função m de xy sobre n de xy, tá? Essa EDO é dita homogênea se as funções, no caso m e n, são funções homogêneas de mesmo grau. Então, o que isso quer dizer? Eu tenho que olhar o m, fazer aquele teste para verificar se é uma função homogênea, faço o mesmo teste para a função n, para verificar se ela é uma função homogênea. Se ambas forem funções homogêneas e tiverem o mesmo grau, então a nossa equação diferencial é dita homogênea. Tá certo? Então, pessoal, uma coisa que vocês têm que prestar atenção, para não confundir também com uma EDO separável, a EDO separável a gente não consegue escrever m de xy, tá? Ou n de xy aqui. O cara que acompanha o dx lá na separável só pode depender de x. E o cara que só depende de y, aqui ó, que acompanha o dy, só pode depender de y. Então não vamos confundir a EDO homogênea com a EDO separável quando ela estiver escrita dessa forma. Tá certo? Então essa aqui é uma pequena observação para vocês prestarem atenção. Beleza, né? Feito isso, se m e n são funções homogêneas, então elas satisfazem essa condição. O m é um t elevado a alfa vezes a própria m, e o n também, né? É um t elevado a alfa elevado a n, até porque elas são homogêneas de mesmo grau. Tá certo? E da mesma maneira, pessoal, se a gente considerar que a nossa equação é escrita da forma dy sobre dx, eu chamando tudo isso aqui de um f de xy, tá? Ela vai ser homogênea se a gente conseguir escrever ela da seguinte forma: dy sobre dx igual uma função g de x sobre y, ou uma função h na variável y sobre x, que é aquilo que a gente tinha feito como uma propriedade da função homogênea. Tá certo? Bacana, né? Agora, nosso objetivo, né, definido aqui o que seria a nossa EDO homogênea, seria assim, tudo bem, EDO homogênea, mas a gente consegue encontrar a solução desse tipo de equação? E de fato a gente consegue, tá? Só que para isso a gente precisa usar as propriedades de que as funções são homogêneas. Então, de fato, se a gente considerar que a nossa EDO é homogênea, então a gente sabe que m e n são homogêneas de mesmo grau. Então, eu vou chamar aqui que o nosso grau seja alfa. Então, eu posso escrever tanto m dessa forma, como x elevado a alfa, vezes isso, ou eu posso colocar o y em evidência, né? O y elevado a alfa em evidência e sobra isso. A mesma coisa eu posso fazer na variável x e na variável y aqui na função n. Então, daí o que eu vou fazer, pessoal? Na nossa EDO aqui, m de xy dx mais n de xy dy igual a zero, eu vou substituir então o meu m e o meu n por uma dessas expressões, né? Ou por ambas, tanto faz, né? Então, no primeiro momento, vou substituir o m por isso e depois o n por isso. Mas eu posso também substituir por isso e por isso ao mesmo tempo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou chamar a variável y sobre x de uma variável u, para não ter que ficar carregando essa notação aqui, tá certo? E eu vou chamar de v o y sobre x, tá? Então,
Então, como que vai ficar a nossa expressão da nossa EDO homogênea? Lá no lugar do m, eu substituo por isso aqui, ó. Aqui está o m, né? Eu substituo por isso aqui, onde no lugar do y sobre x, eu substituo por u. Então, está aqui a nossa primeira parte. A mesma coisa eu faço aqui no n, ó. O n de xy eu posso substituir por esse carinha aqui. Ou eu poderia simplesmente, pessoal, ter usado as outras expressões que estão aqui, né? O m eu substituo por isso e o n eu substituo por isso. E aí no lugar do x sobre y eu substituo por v, que foi o que a gente chamou. Tá certo? Então posso ter essa expressão ou essa expressão. Tá? Tanto faz, você escolhe uma. Tá? Então no caso aqui, ó, digamos que eu escolha a primeira. Repare bem que eu tenho x elevado a alfa nos dois termos, né? Então posso colocar esse x elevado a alfa em evidência. Se o x nosso for diferente de zero, tá? Ou seja, isso de fato acontece, até porque a gente está considerando a variável y sobre x, a função é homogênea. Então essas coisas são hipóteses que são necessárias, tá? Então, ou seja, a gente só consegue considerar essa variável y sobre x quando esse x nosso é diferente de zero, tá certo? Então, se x é diferente de zero, eu coloquei em evidência, tá? Então, como ele é diferente de zero, o cara que tem que dar zero aqui é o que sobra, né? Que seria esse cara aqui, tá? Então, a nossa EDO lá inicial, né, que seria m de xy dx mais n de xy dy igual a zero, eu simplesmente substituo por essa EDO aqui. Tá? Mas repare, né? Ao chamar a nossa variável y sobre x de u, agora eu estou trabalhando com quais variáveis? Né? Eu tenho u, dx, u e dy. Ou seja, agora eu estou com 3 variáveis e não 2 mais. Né? Então, o que a gente pode contornar essa situação? A gente sabe que u é igual a y sobre x. Então, dessa expressão aqui, eu posso garantir que o y é u vezes x. Tá certo? Ó, y é u vezes x. E daí, fazendo aqui uma regrinha da cadeia, então a gente pode tirar aqui o dy seria a derivada do u vezes x e depois mais u derivada de x, porque ambos aqui, ó, tá? São funções dependentes de outra variável. Então a gente tem que dy seria u dx mais x du. Então no lugar do dy, aqui na nossa EDO homogênea, eu substituo por essa expressão. E aí ao fazer isso, a gente vai ficar com esse cara. E agora, o que a gente tirou? Aqui eu tenho variável u dx, aqui variável u dx, x du. Então, ou seja, eu só estou com 2 variáveis. Então, melhorando um pouco essa expressão, né, juntando o que tem dx com o que tem dx e o que tem du junto com o que tem du, a gente vai chegar nessa expressão aqui, ó. 1 sobre x dx mais a função n, aqui na variável u, a função m dividido, né, por m na variável u, mais u vezes n na variável u, tudo isso du. E veja bem, né? Isso aqui, pessoal, nada mais é que uma EDO separável, né? Ó, uma função que só depende de x com dx, mais uma função gigantesca aqui, ó, que só depende da variável u. Tá certo? Só depende de u junto com du. Então, isso aqui eu sei resolver. Né? É uma EDO separável na variável x e u. Para resolver esse cara, basta eu integrar esse cara em relação a x e integrar essa função aqui em relação a u. Então eu resolvo, tá, essa EDO separável nas variáveis x e u. Tá? A mesma coisa, pessoal, eu poderia ter feito quando a gente considerou a variável, né, que estava lá na variável y. Deixa eu voltar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, essa outra equação? Eu posso colocar o y alfa em evidência, passar dividindo, eu vou ter uma expressão que só vai ficar na variável v,
E aí eu posso construir a mesma mudança, ó, só que aqui x igual a VY, o dx é igual a v dy mais y dv. Feito isso, eu também vou chegar numa EDO separável. Só que aqui na variável y e na variável v. Tá? Então, tanto faz a mudança que você escolhe lá de início, ambas as equações que você chega no final, tá, são EDOs separáveis. O que vai mudar é a variável que você vai estar trabalhando. Então, o que você faz? Ah, isso aqui eu sei resolver. Eu sei resolver porque se tornou uma EDO separável. E EDO separável eu sei resolver. Então, ao resolver essa EDO, que agora é uma EDO separável, no final das contas, né, você vai chegar que, por exemplo, nesse primeiro caso, você vai encontrar uma solução, só que na variável x e na variável u. Só que a sua variável inicial era x e y. E aqui você está encontrando uma solução em x e u. Mas lembre que a sua variável u, é y sobre x. Então, ao resolver essa EDO aqui, que você encontra uma solução nas variáveis x e u, pega o u e aí substitui por y sobre x. Ou seja, porque u é y sobre x. Ao fazer isso, né, considerar u igual a y sobre x, você vai encontrar então uma solução na variável xy. Tá certo? E a mesma coisa pode ser feita aqui para essa EDO, que vai estar nas variáveis y e v. Você sabe que o v é a variável x sobre y. Ou seja, você também vai chegar numa solução na variável xy. Então, ou seja, para resolver uma EDO homogênea, basta você resolver uma dessas EDOs separáveis, tá? E aí você põe a mudança u igual a y sobre x ou v igual a x sobre y, dependendo do que você escolheu de início, se foi trabalhar com essa equação ou com essa. E aí você encontra uma solução da EDO homogênea. Tá certo? Então, vamos fazer isso num exemplo que eu acho que fica mais fácil de entender, né, e compreender todas essas etapas que a gente fez para construir uma solução de uma EDO homogênea. Então veja bem, né? Então resolva a EDO, que é dada por isso, né? X ao quadrado menos y ao quadrado dx, menos 2xy dy igual a zero. Tá? Então, para resolver esse cara, primeira coisa de tudo, verificar se a EDO é homogênea. Então, eu posso chamar isso aqui de m de xy e essa aqui de n de xy. Tá certo? Então, o que a gente tira? Eu preciso garantir que m que m de tx, m de ty, o que isso vai nos dar? Ah, isso aqui é tx ao quadrado menos ty ao quadrado. E aí eu consigo escrever esse cara como um t ao quadrado x ao quadrado menos y ao quadrado, que é de fato t ao quadrado m de xy. Tá? Eu faço a mesma coisa com a função n. Isso vai nos dar menos 2tx vezes ty. Ou seja, eu tiro que isso é t ao quadrado menos 2xy, que é t ao quadrado n de xy. E olha que legal, garantimos que tanto m quanto n são funções homogêneas e, além disso, as duas têm o mesmo grau. Então, de fato, essa EDO é uma EDO homogênea, tá? De grau 2. Feito isso, agora a gente escolhe uma daquelas mudanças que a gente teve lá no início na construção para tentar encontrar uma solução para essa equação diferencial. Então eu vou considerar a seguinte cara, né? Você lembra que eu chamei o u
de y sobre x. Se o u é y sobre x, então a gente tem que y é u vezes x. Então, quem é o dy? O dy é u dx mais x du. Então, o que a gente faz agora, pessoal? No lugar do y, eu substituo por o x, e no lugar do dy, eu substituo por tudo isso aqui, lá na nossa EDO. Então, o que a gente tem? X ao quadrado menos y, que é meu y, o x ao quadrado, tudo isso aqui dx, menos 2x vezes y, que é meu y, o x. Quem é dy? Tudo isso aqui. O dx mais x du, e isso aqui tudo igual a zero. Beleza? Ao fazer isso, pessoal, aí você vai fazer distributiva, juntar todo mundo, tal, e aí lá na frente você vai chegar juntando aqui dx com os caras que tem dx e o que é du com du, né? A gente vai chegar num carinha desse tipo, ó, x ao quadrado vezes 1 menos 3u ao quadrado, isso aqui dx, menos x ao quadrado, vezes menos 2ux du. Tudo isso aqui igual a zero. Tá certo? Então repare bem, ó, eu juntei tudo que tem dx e tem tudo que tem du. Tá? Só que veja que aqui tem x ao quadrado e aqui tem x ao quadrado. Isso, pessoal, não é estranho, tá? Como as nossas funções são homogêneas de grau 2, um termo quadrático tem que aparecer aqui em ambas as expressões, tá? Então eu posso colocar esse x ao quadrado em evidência na equação inteira, que era algo que a gente tinha feito lá na construção. Então isso aqui fica, esse menos aqui não tem, tá, pessoal? Aqui é mais, então aqui fica menos 2ux du, que é igual a zero. Então olha só, ficou x ao quadrado, a equação diferencial igual a zero. Como o x é diferente de zero, porque a gente está considerando essa mudança, então o que a gente tira é que isso aqui, ó, tem que ser igual a zero. Tá certo? Foi algo que a gente tinha feito lá atrás. Tá bom? E aí, pessoal, essa expressãozinha aqui, tá? Se eu juntar, tá vendo que aqui ficou uma função que só depende de u, tá? Então eu vou juntar essa função que só depende de u, eu vou tentar juntar ela com o du, e o cara que aqui depende de x, ó, tá vendo que tem um x aqui, eu quero passar esse x para cá. Então, na verdade, o que eu quero fazer é juntar o x com dx e o u com du. E eu consigo fazer isso, né? Essa expressãozinha aqui, a gente vai chegar que é 1 sobre x dx menos 2u sobre 1 menos 3u ao quadrado du igual a zero. E olha o que a gente chegou. 1 sobre x dx menos uma função que só depende de u du igual a zero. Então eu cheguei em uma EDO separável. Tá certo? E daí a gente pode resolver essa EDO, né? Resolvendo essa EDO, deixa eu dar uma limpada aqui nessa lousa. Então, resolvendo ela, o que a gente tira? Deixa eu pegar aqui a expressão dela, 1 sobre x dx menos 2u sobre 1 menos 3u ao quadrado du igual a zero. Daí eu integro em ambos os lados, né, porque é uma EDO separável nas variáveis x e na variável u. Então eu tiro o que vai ficar ln de x, tá? Menos a integral, né, de 2u
sobre 1 menos 3u ao quadrado du, tá? E eu vou colocar aqui já igual uma constante c, tá? Aí vocês resolvam essa integral, a gente vai chegar, de fato, que esse carinha vai nos dar ln de x mais 1/3 de ln de 1 menos 3u ao quadrado, tá? E isso igual a nossa constante c. Aí a gente pode juntar aqui os ln's, né? Esse 1/3 vai vir aqui para cima, junto com propriedade de ln, a gente vai chegar que esse carinha vai nos dar ln de x vezes 1 menos 3y ao quadrado sobre x ao quadrado. Tá? Elevado a 1/3 igual a c. Por que apareceu, né, pessoal, esse y ao quadrado sobre x ao quadrado? Porque o u, lembre muito bem, o u era o nosso y sobre x, tá? Então, ao resolver esse cara, eu resolvo aqui na variável u, mas já substituo u por y sobre x, tá? Então, eu fico com a nossa EDO agora nas variáveis x e y. Aí, pessoal, eu consigo melhorar ainda mais esse cara, porque tem um ln, eu consigo aplicar exponencial em ambos os lados, né? Então, aplicando exponencial em ambos os lados, vai sumir o ln, aqui vai ficar exponencial elevado a c, que vai nos dar uma constante também. No final das contas de tudo, a gente vai chegar que a solução final é x ao cubo menos 3xy ao quadrado igual a uma constante c. Então veja bem, eu encontro uma solução, mas não é uma solução, né, explícita, né? Ela está implicitamente dada por essa equação aqui. Tá certo? Então, em resumo, pessoal, o que vocês podem entender para resolver uma EDO homogênea? Verificou que ela é homogênea, tá? O que vocês fazem? Faça uma mudança, né? No caso, eu escolhi, nesse caso aqui, u igual a y sobre x, tá? Ao fazer isso, você tem que fazer todas as mudanças lá na EDO, tá? Então, só para mostrar o que a gente fez aqui nas contas, ó, faça as mudanças todas aqui na EDO. Ao fazer as continhas, vai aparecer o termo aqui que a gente chama de um termo de homogeneidade, né, que aparece o grau. Esse cara a gente desconsidera, porque a gente considera que ele é diferente de zero. A gente chega nessa EDO, que é uma EDO separável, tá, que está aqui. E aí, essa EDO a gente resolve ela, tá? Aqui no caso uma EDO bem simples. A gente resolve ela, as integrais também são bem simples. Resolve, depois que resolveu, substitui a variável u por y sobre x, e aí a gente tem uma solução do que seria da nossa EDO homogênea inicial. Tá certo? Então, né, em resumo, isso que eu falei para vocês, para resolver uma EDO homogênea, que é escrita dessa forma, verifica se a EDO é homogênea, primeira coisa. Depois, você escolhe a mudança, ou você escolhe essa mudança, ou essa mudança. Vai chegar tanto essa mudança quanto essa mudança, você vai chegar que ambas vão dar EDO separável, tá? Mas não precisa fazer as duas, escolha uma só. Resolve essa EDO separável e você retorna com a mudança de coordenadas que você fez inicialmente, que era essa aqui. E aí você tem a solução de uma EDO homogênea, tá? Então, como eu tinha comentado com vocês até no vídeo anterior, a EDO homogênea, se você entendeu muito bem o caso separável, resolver a EDO homogênea, nada mais é fazer uma mudança de coordenadas e transformar essa EDO homogênea numa EDO separável, tá? E aí, resolver essa EDO separável, retorna com a mudança inicial, você tem a solução da EDO homogênea, tá certo? Então, tem links interessantes lá no Moodle, tá, pessoal, sobre o tópico de EDOs homogêneas. E tem a lista de exercícios também no Moodle, façam a lista para
para treinar, tá? Sobre esses conteúdos. E eu espero que todos estejam bem, tá? Espero vê-los no próximo vídeo ou na próxima aula de atendimento, tá certo? Até mais!